Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, sou o professor Alto Marinho e hoje nós vamos para a nossa aula de número 1. Qual o assunto da aula de hoje? Conhecendo a grade de correção da banca CESP. Para que você possa me entender melhor, gente, eu preciso esclarecer para vocês algumas coisinhas. A banca CESP, hoje chamada Sebrasp, ela vem sofrendo algumas alterações. Hoje a banca CESP, ela é uma banca chamada de pró-texto. Então, os critérios redacionais dentro da linguística textual, que é um ramo de minha área, começaram a ganhar, digamos assim, mais corpo, mais cara, usando uma linguagem coloquial aqui para que você me entenda melhor. E isso fez com que o candidato CESP se tornasse um candidato muito mais exigente. Por quê? Porque a banca se tornou assim. Logo, você precisará entender os critérios de correção da banca, não somente aqueles critérios que estão lá no edital. Hoje, por sinal, gente, é um desvio sim. Eu encontro alunos que dizem assim, Elton, mas não estava no edital. No entanto, quando ele coloca ali no edital redação, quando ele coloca no edital discursiva, quando ele coloca no edital dissertação, ele está me levando a pensar na ciência da linguagem. E qual é o nome da ciência da linguagem? Linguística textual. Esta que nós vamos aplicar aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar este pequeno roteiro, como eu venho falando desde a apresentação. Nós precisamos de planejamento, nós precisamos de roteiro, nós precisamos ser muito, mas muito objetivos. E, é claro, um passo a passo. Eis o passo a passo. Explicarei, nesta videoaula, cada assunto aqui listado por mim. Vamos a eles? Gente, na grade de correção, tá? Lembrando que eu estou falando de banca CESP, tá? Se você já teve contato em outro momento com outra grade de correção de outra banca, considere que você precisará entender esta característica fundamental dos concursos públicos, que é cada banca tem o seu critério. Então, o CESP é uma das bancas, de certa forma, mais consideradas neste nosso meio. Inclusive, criando padrões para outros certames. Muitas bancas, gente, acabam copiando o critério de correção da banca CESP. Este critério, gente, ele não é, digamos assim, criado de uma forma aleatória. Não, não, não. A banca CESP, gente, ela é uma pesquisadora nata. Escutem o que eu estou falando. Pesquisadora nata. O centro é um centro de ensino e pesquisa, de certa forma. Então, vocês precisam entender que a banca, ela sofre, sim, algumas alterações. E, neste momento, você precisará entender a linguagem da banca. Então, vamos a elas. Primeiro, a apresentação textual, gente. Você precisará ter uma redação muito bem organizada em parágrafos, certo? Em períodos, mais à frente explicarei isso, com letras legíveis, não precisa ser letra bonita, precisa ser legível, desde que o examinador consiga entender a sua letra, tá? Pode ser a letra cursiva ou pode ser a letra de forma, que em outro momento explicarei também. E, obviamente, o respeito às margens, separando adequadamente os vocábulos, ou seja, fazendo a translineação, certo? Que também explicarei em outro momento. Então, na apresentação textual, envolve sim a questão de todo o item propriamente da estética da sua redação. E é muito importante. Normalmente tem uma pontuação de meio até 2 pontos, a depender da banca CESP no dia que ela irá te cobrar, na verdade, certo? Outra situação, agora mais textual. Objetividade frente ao tema. A banca CESP, gente, ela tem por característica cobrar algumas frases que eu vou chamar de aspectos. E, neste primeiro momento, você precisa entender que a banca, ela não gosta de subjetividades. Então, aquelas subjetividades de Exame Nacional de Ensino Médio, de vestibulares, ou itens que a gente acaba trazendo das narrativas, todas essas formas não servirão para a grade. Por quê? A banca CESP tem por critério a objetividade. Então, vá direto ao ponto. Se a banca pedir para você falar das causas, fale somente das causas. Se a banca pedir para você falar
das consequências, fale somente das consequências. Se a banca pedir para você conceituar tal item, apenas conceitue. Então, eu sempre brinco, usando um coloquial aqui, é o tipo de regra que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, objetividade acima de tudo na banca CESP. Outro critério, seleção e articulação dos argumentos. Então, você, meu caro aluno, minha cara aluna, precisará seguir muito bem o que a gente chama de texto de apoio, a coletânea, como eu vou usar em todas as minhas aulas aqui, texto norteador. Ah, professor, mas eu quero fazer a redação da minha cabeça. Não, alto lá. Vocês precisam seguir a linha de raciocínio da banca CESP. Por isso que o nome mais adequado para eu usar nesta videoaula é texto motivador. E a partir do texto norteador. E a partir desse texto norteador, é que no comando vem escrito texto, na verdade é motivador, mas nós que trabalhamos com a banca CESP e trabalhamos com recursos, nós fazemos a seguinte observação. Texto norteador, sim, por sinal, a banca CESP já colocou aí um comando numa prova em Pernambuco, texto norteador, porque eu tenho que fazer a seleção a partir daquilo que ela me fornece e que eu tenho ainda que saber fazer a articulação dos argumentos. Isso é muito importante para uma banca que vem, neste momento, prezando por uma sequência textual, por uma linguística textual mais aplicada. Então, é um critério hoje muito relevante para aumentar a sua nota. Mais um critério, turma, progressividade textual. A progressividade textual, gente, ela tem uma certa relação com a coesão textual. Mas a progressividade textual, ela é muito em relação aos assuntos que vocês irão abordar na sequência argumentativa ou expositiva. Obviamente, como você já terá um roteiro que a própria banca CESP lhe proporcionará, você deverá ser muito obediente neste critério. Traduzindo, seguir adequadamente o que a banca te forneceu. Claro que na mesma ordem, não embaralhe, quando eu for explicar aqui, nós precisaremos entender que é na mesma ordem. Assim, você manterá a sua progressividade textual. E a consistência? A consistência, gente, ela diz muito respeito, na verdade, a estratégias, tá? Estas estratégias normalmente são as estratégias argumentativas para a sustentação dos seus argumentos quando eu falar, por exemplo, em dissertação argumentativa. Ou os aspectos técnicos jurídicos para justificar um item, um posicionamento da própria banca CESP. Claro que aqui eu precisarei trabalhar isto com bastante cuidado e com bastante carinho em outro momento, numa aula específica de estratégias, certo? Então, é fundamental para manter esta consistência. O elemento coesivo, gente, que está aqui, a coesão diz respeito a aspectos linguísticos. Então, aqui eu precisarei da língua portuguesa, eu precisarei de conjunções, pronomes, advérbios e palavras denotativas, como, ou seja, ou melhor, isto é, que em outro momento eu gravarei uma aula para vocês apenas de coesão e puxando este lado mais gramatical da coisa, certo? E, finalmente, a coerência textual, em que você, prezado candidato ou candidata, precisará ter uma lógica, tá? Em determinado momento, nós vamos falar um pouquinho de lógica. Então, nós temos, por exemplo, uma questão de organização. E esta lógica, ela não é parecida com aquela que nós pensamos, porque é muito comum nós pensarmos que assim como organizar. Só que quando nós pegamos na canetinha, numa folha de papel em branco, para produzir em 30 linhas, o nervosismo ou muitas vezes a falta da técnica pode prejudicar um pouquinho. Mas não se preocupe que aqui nós vamos trabalhar isso também. Então, gente, resumindo, na aula de hoje, nossa aula 1, olha que interessante, nós conhecemos o quê? A grade de correção da banca CESP. Quais são os itens, professor Elton? A apresentação textual, então a cuidado com os itens que você vai ali escrever, seja muito, mas muito, digamos assim, áspero no que eu vou falar,
associado com a sua redação. Lembra que é o seu documento, é a sua carta para ser nomeado. Então, muito cuidado com isso. Objetividade frente ao tema, vá direto ao ponto. Seleção, articulação dos argumentos. Eu tenho que considerar sim a coletânea e tenho que saber fazer as passagens. Progressividade textual. Eu tenho que obedecer a ordem lógica e a sequência argumentativa ou expositiva que a banca CESP me fornecerá. Consistência textual. Eu precisarei das estratégias argumentativas e, claro, dos itens técnicos da área jurídica que eu vou precisar com toda certeza. Coesão textual. Eu precisarei de uma gramática aplicada ao texto. Conjunção, pronomes, advérbios e palavras denotativas. E a coerência, que é a organização lógica das suas ideias no texto escrito. Então, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima!